Pode sentar, igreja. Aleluia. Eita. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Diga comigo, Deus é bom. Aleluia. Ele é maravilhoso. Ele tem nos alcançado de uma maneira tão poderosa. Ele tem nos assistido de uma maneira tão extraordinária que não teríamos palavras para descrever a bondade e a benignidade desse Deus que nos alcança todos os dias. Então é importante estarmos sintonizados, estarmos sempre observando. E é interessante que não é o tema desta manhã, amém? Mas eu queria falar algo rapidamente. A gratidão, ela vai te colocar sintonizado com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E com aquilo que Ele irá fazer na tua vida. Ele conecta a obra de Deus na tua vida. Quando somos ingratos, quando estamos murmurando, o que é que estamos fazendo? Estamos nos conectando com aquilo que o diabo tem feito, com aquilo que o pecado tem feito através da vida de pessoas. Eu não falo o pecado operando em nós, mas eu falo através da vida de pessoas. E nós estamos nos desconectando daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Mas quando temos uma vida de gratidão, estamos nos conectando com aquilo que Deus tem feito e com aquilo que Deus irá fazer. Por isso é muito importante louvarmos, adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Porque isso está nos conectando cada dia mais com Deus. E com aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas, amém? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos a mais uma manhã de ensino poderosa, amém? Como todos sabem, alguns não, talvez alguns não saibam, mas nós estamos começando uma nova série de ensinos, aleluia! Eu creio que seremos enriquecidos, é uma série bastante ampla, vasta, é algo que quando eu comecei a estudar, estou fazendo aquele suspense. Quando eu comecei a estudar, Deus começou a abrir, foram tantas coisas que vieram ao meu coração, aprendi demais, para tendo essa oportunidade de ministrar para vocês. E o tema dessa nossa nova série de ensinos é o homem e o reino de Deus, amém? Então, assim, seremos abençoados, e enriquecidos nessa nova matéria. E uma coisa interessante, quando eu comecei a estudar sobre o reino de Deus, eu vou falar um pouco, vou trazer uma introdução sobre algumas coisas importantes sobre essa questão do reino de Deus. Primeiro, é importante que a gente entenda o que é o reino de Deus, quais são as características do reino, o que vem a ser esse reino, onde nós estamos inseridos, como nós nos achegamos a esse reino. Então, existe uma variedade de coisas que podemos falar a respeito do reino de Deus. E eu acho interessante quando você vai ver nos evangelhos, você vai ver um deles, Mateus. O Evangelho segundo Mateus, ele dá uma ênfase muito forte, então você vai ver muito naquele evangelho, falando o reino de Deus e o reino dos céus. Amém? Então, ele mostra que o próprio Jesus, ele veio trazer o reino, apresentar o reino dos céus aos homens. Então, é muito importante a gente olhar para as Escrituras, e ele é o apóstolo que mais fala a respeito do reino de Deus. E ele traz essa visão de Jesus como aquele que é rei, aquele que reina, aquele que vem apresentar um reino aos homens. Então, se você for em Mateus, você vai ver uma série de textos que vão falar sobre isso. E quando eu comecei a estudar sobre o reino de Deus, eu comecei a ver que Jesus, ele falava sobre o reino de Deus. Jesus, ele ministrava debaixo do reino de Deus, ele vivia e ele apresentava esse reino aos homens. Amém? Então, quando olhamos para o reino de Deus, vemos muitas coisas. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer a vocês que no Velho Testamento, não era apresentado aos homens naquela época acerca do reino de Deus. A gente vê algumas citações que falam a respeito de um reino, mas é sempre relacionada a uma promessa que viria a acontecer. Uma promessa que ocorreria em um tempo, e esse tempo é o tempo presente, desde o momento que Jesus chega, porque Jesus diz, olha, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está entre vós. Então, Jesus sempre mostrava que o reino dos céus estava em manifestação a partir do momento que ele veio aqui na terra. Amém? Aleluia. E eu quero dizer algo para você. Por que é importante estudarmos o reino dos céus? Por que é importante? Antes de começarmos a falar sobre o que é o reino, as características desse reino, é importante entendermos por que eu preciso estudar e aprender sobre isso. Primeiro, porque você faz parte desse reino. O próprio Jesus ele falando a respeito do reino, ele disse, olha, meu reino não é deste mundo. Jesus apresentava o diabo como príncipe deste mundo. A Bíblia fala que nós fomos, lá em Colossenses diz que nós saímos do império das trevas
e fomos transportados para um reino, o reino do Filho do seu amor, ou seja, o reino de Deus. Então isso mostra que nós estamos inseridos nesse reino. E onde eu estou, e é interessante que nós como homens, nós temos que lidar com questões naturais. Existem questões naturais, mas nós operamos no reino espiritual. Eu não estou dizendo que você vai sair aí pela rua levitando ou alguma coisa do tipo. Não é que você é um espírito. Eu não estou falando a respeito que você vai passar a sua vida inteira falando em línguas sentado no seu quarto. Não, não estou falando sobre isso. Eu estou falando que você, antes de tudo, é um ser espiritual e você opera no reino espiritual. Agora, as coisas naturais, elas seguem esse reino que você está inserido. Como homem, você tem que trabalhar. Tem filhos, existe uma série de atribuições naturais que você tem que estar operando. Mas todas elas são uma consequência de um reino espiritual ao qual você está inserido. Você e eu precisamos entender que nós, como seres espirituais, estamos, antes de tudo, ligados espiritualmente. Presta atenção nisso, isso é muito importante. Quantos anos nós vivemos aqui na Terra? 80, 100, quando muito. Mas nós somos seres eternos. O seu corpo, quando você parte para estar com o Senhor, nós que nascemos de novo, cremos que iremos partir para estar com o Senhor, nós não morremos. A morte, ela não é a destruição do ser, mas ela é a separação. O que é morte física? Separação do corpo e do ser espiritual, alma e espírito. Do corpo. O que é morte espiritual? Separação de Deus. E o que é morte eterna? A separação eterna de Deus. Ou seja, Deus é eterna bondade. Você é separado desta bondade, isso é um inferno. Porque aí você pode perguntar, mas os homens eles não estão aqui na terra separados de Deus? Sim. Mas eles ainda estão desfrutando de uma misericórdia de Deus. Você se lembra que lá em Mateus 6 diz que Deus faz nascer o sol sobre o justo e o injusto? Então isso significa que o injusto ainda prova dessa misericórdia, mesmo estando distante de Deus. Aleluia. Então, como seres espirituais que somos, aleluia, eu não vou falar sobre morte, amém, mas eu precisava falar sobre isso rapidamente. Como seres espirituais que nós somos, eu e você, nós operamos em um reino espiritual. Quando estamos no pecado, quem é que domina a nossa vida? O pecado e o diabo. Mas quando nascemos de novo, nós somos retirados desse império. Gente, sabe, quando se fala em império, está se falando sobre alguém. O império, ele tinha um caráter totalmente diferente de um reino. O império, ele tinha um caráter, como é que eu posso dizer? Era muito mais déspota, ou seja, o imperador, ele existia com punho de ferro. O imperador, ele conquistava, existia uma visão muito forte de conquista. Existia uma visão muito forte de opressão. Quando fala de império, Paulo estava falando sobre aquele povo. Se você se lembra, as cartas foram escritas quando os judeus estavam debaixo de um império. Qual era? O Império Romano. Existiam leis no Império Romano que beneficiavam seus cidadãos, mas se você não era um cidadão, você era um escravo. E quando ele está se referindo ao império, ele não está se referindo aos benefícios de ser um cidadão de um império ou um grande governante, mas a ser um escravo de um império que vinha e aprisionava todos os povos as quais ele conquistava. E ele diz, olha, vocês eram escravos, vocês estavam debaixo de um império que aprisionava, que destruía, que pisava em vocês, e Cristo transportou vocês desse império para um reino. No reino, aquele monarca, aquele rei, ele tinha um interesse por aquele povo. Primeiro, ele tinha uma ligação com aquele povo. Ele conhecia as famílias daquele povo. Ele conhecia qual era aquele ambiente que ele estava. Ele não estava distante como alguém que só queria aprisionar e requerer algo daquele povo. Mas ele tinha uma ligação com aquele povo. E nós sabemos que nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor e hoje somos filhos do rei. Então a nossa ligação não é apenas de súdito. Servos, sim, mas antes de tudo filhos. Então imagina um grande rei que tem um reino e que todo o povo daquele reino, eu e você, ele tem como a filhos.
E eles são legitimamente filhos. Precisamos entender em que reino nós estamos. Precisamos entender como esse reino opera. Qual é a operação desse reino? Porque Jesus ele veio trazer um reino e ele disse, olha, eu não opero segundo as leis desse mundo. O meu reino é muito maior. Eu estou debaixo de uma outra lei. Ele não entenda o que eu estou dizendo, ele não desrespeitava a lei dos homens, mas ele sabia que a lei de Deus era muito maior. A operação da lei de Deus, quando eu falo lei, eu não estou falando a respeito do Pentateuco, eu não estou falando acerca dos 10 mandamentos, eu estou falando sobre todos os mecanismos, tudo aquilo que Deus criou para que pudéssemos operar neste reino. Isso fala sobre poder. O apóstolo Paulo, falando sobre esse reino, ele disse assim, olha, este reino não consiste em palavras, mas em poder. O próprio Jesus, ele começou a mostrar uma série de características do reino pelas parábolas, mas a gente vai chegar lá. Então, é vital que nós conheçamos esse reino em que nós estamos inseridos, para que possamos operar nele. Quando você é transportado de um lugar para outro, você tem que entender como você deve operar ali. Quem é você naquele lugar? E como você pode operar naquele reino? Porque quando você descobre como você opera, porque preste atenção numa coisa, quando eu falo como opera, eu falo sobre oração, porque se formos para Mateus capítulo 6, a gente vai ver Jesus orando, e ele orava também, ensinando seus discípulos a orar, e ele os ensinava a orar para que o reino venha. E algumas pessoas não conseguem entender muito bem o que ele estava querendo dizer com isso. Eu não vou falar agora. Mas eu quero que você entenda que precisamos compreender que reino nós estamos, quem nós somos nesse reino e como nós operamos nesse reino. Se eu não sei em que reino eu estou, eu posso não desfrutar daquilo que aquele reino tem para mim. Se eu não sei quem eu sou nesse reino, como é que eu vou saber tudo que me é por herança? E tudo aquilo que eu tenho que fazer para estar operando nesse reino. E se eu não sei como as coisas funcionam nesse reino, eu posso saber o que eu tenho, eu posso saber quem eu sou, mas eu não sei herdar e receber tudo aquilo que eu já tenho. Então é importantíssimo eu e você descobrirmos em que reino nós estamos, que reino é esse, o reino de Deus. A própria palavra fala que meu povo tem sofrido, tem sido levado cativo, tem sido aprisionado. Por quê? Porque não conhece o quê? Nós, na nova aliança, porque muitas vezes podemos não conhecer que reino é este que nós estamos. O que é isso, o reino de Deus? O que vem a ser isso? Agora, você também precisa entender quem você é nesse reino. E você também precisa entender como você opera para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem nesse reino. Aleluia. Abre tua Bíblia em Daniel. Daniel capítulo 2. Como eu tinha falado um pouco antes, no Velho Testamento não existe nenhum texto que fale a respeito do reino. Existem algumas promessas. Amém? E em Daniel capítulo 2, se você não se lembra do capítulo todo, o rei Nabucodonosor tem um sonho e Daniel começa a interpretar esse sonho. E ele fala sobre uma imagem grande, e essa imagem ela tinha partes do corpo de materiais diferentes, e Daniel começa a explicar. E no meio dessa explicação, cada parte é um reino específico, e no meio da explicação, no versículo 44, ele diz assim: na época desses reis, ele não diz exatamente quando, esses reis que ele está falando são reinados materiais, naturais, na verdade, são reinados de homens, impérios, e ele fala uma coisa: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino.
que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas este reino durará para sempre. Preste atenção nisso. Jesus ele diz, olha, vai haver impérios. E a gente sabe que os impérios, um foi destruindo o outro. Os gregos, os persas, os romanos. Mas ele diz uma coisa, olha, durante esses reinos, Deus estabelecerá um reino. O seu reino. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre o reino de Deus, quem estabeleceu foi o próprio Deus. Quem estabeleceu o reino de Deus foi o próprio Deus. Não foi a vontade de homens. Eu acho interessante que existe um texto que fala que nós não nascemos da vontade de homens. Está lá em João, se eu não me engano, capítulo 1. Quando fala a respeito da vinda do Messias e Cristo se manifestar, ele diz que isso não partiu da vontade de homens. Quando a gente vai lá hoje tivemos a primeira matéria do discipulado, acerca de integridade da palavra, e sabemos que a palavra é uma revelação vinda do próprio Deus. Lá em Pedro fala que foi Deus que revelou, e não foi a vontade de homens, mas foram homens santos, cheios do Espírito, inspirados pelo Espírito, que receberam essa palavra. Então a gente vê sempre Deus se movendo de encontro ao homem. Deus indo de encontro ao homem. Não existe maior amor do que esse. Do que alguém se doar, se dar e ir ao encontro de. Esse é o nosso Deus, nosso Pai. E quando fala a respeito desse reino, ele diz, olha, este reino será estabelecido pelo próprio Deus. Esse reino, além de ser estabelecido pelo próprio Deus, é um reino eterno. Ele começa a dizer as características desse reino. Esse reino não terá fim, ou seja, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, mas esse reino ele permanecerá para sempre. Os reinos serão destruídos, mas o reino que Deus vai estabelecer não terá fim. É interessante que ele não diz o caráter desse reino. E se você observar, existe uma série de reinos com caráter físico, porque existe uma estátua lá, existe uma visão de uma estátua com membros de materiais diferentes. Mas quando ele se fala a respeito do reino de Deus, ele não mostra algo visível. Ele diz, olha, em meio a esses reinos. E é interessante porque o império, você vai ver que esses grandes impérios, eles não tinham um império opositor. Só havia um império opositor quando eles estavam perto da decadência. Aí surgia um império que derrubava eles. Mas geralmente eles tinham plena liberdade. Por quê? Porque eles estavam avançando e tomando toda aquela região. E os outros menores iam crescendo, alguns reinos, alguns impérios. Mas ele tinha hegemonia naquela região. Aí quando surgia outro, começava o combate. E sempre um aniquilava o outro. Mas ele fala a respeito de um império que nunca, de um reino, desculpe, que nunca ia ser destruído. Em meio a esses reinos, presta atenção, o reino de Deus ele se manifesta nas trevas. Eu não estou dizendo que ele se manifesta através das trevas, mas em meio às trevas Deus disse, brilhe luz. Então em meio a impérios humanos, Deus estabeleceria o seu reino. O que eu acho fantástico é porque se Deus estabelece o seu reino, significa que as leis que regem esse reino não são leis humanas. Não é a mente humana ou a sabedoria humana que pode determinar como funciona este reino ou como ele opera, mas é a sabedoria de Deus. Por isso precisamos conhecer a Deus. E ele diz, ele fala a respeito desses reinos, jamais será destruído, mas este reino durará para sempre. Esse reino durará para sempre. Eu quero que você vá comigo em Mateus 5.
Aleluia. Mateus capítulo 5. Presta atenção, antes da gente ler Mateus capítulo 5, quero deixar claro uma coisa. Eu não vou entrar nesse pormenor, mas eu quero explicar algo a vocês. Em alguns textos dentro do Evangelho, você vai ver Jesus ele tratando como se o reino estivesse presente. E em alguns momentos você vai ver ele falando como se o reino viesse. Amém? Como se o reino futuro, algo que estivesse à frente. Mas em alguns momentos ele diz, olha, o reino está entre vós. O reino de Deus está entre vós. E tem um texto, me fugiu agora, que Jesus ele falando acerca desse reino, ele disse que esse reino não viria como aparência. Ou seja, não seria algo físico, seria algo espiritual. Ele se manifestaria. E quando Jesus está falando isso, ele está falando sobre as manifestações do reino de Deus. Existe uma manifestação que já existe presente hoje. Através da sua igreja, através dos seus filhos, através da sua graça que tem nos alcançado, mas esse reino ainda irá se manifestar, ou seja, haverá algumas manifestações físicas, que é na vinda de Cristo, que esse reino vai se manifestar na sua totalidade. Mas esse reino já está presente. Eu acho interessante, quando Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, observa essa palavra, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. E ele diz a Timóteo assim, olha, Timóteo, exercita-te na piedade. Porque o exercício da piedade, ela é proveitosa para esta vida e para a vida que há de vir. Ou seja, existe uma manifestação do reino de Deus nesta vida, e existe uma manifestação do reino de Deus na vida que há de vir. Aleluia. Então a gente precisa entender isso. Tá certo? Lá em Mateus, capítulo 5, Jesus diz assim, vendo as multidões, versículo 1, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aleluia. Preste atenção nisso. Se você observar nesse texto, Jesus ele começa e termina falando sobre o reino dos céus. Algumas vezes você vai ver Jesus falando na palavra acerca do reino de Deus. Em outros momentos você vai ver ele falando acerca do mesmo reino, ele pode usar uma expressão análoga, ou seja, reino dos céus. Amém? Então, alguns textos que eu vou ler, ele fala reino de Deus, e alguns textos fala reino dos céus. E eu quero que você preste atenção nisso. Ele começa falando sobre uma série de características. Eu não estou dizendo que você vai ser pobre de espírito. Eu não estou falando para você chorar. Eu não estou falando para você ter fome e sede de justiça. Mas ele está falando a respeito de uma condição para que aquelas pessoas possam desfrutar do reino de Deus. Em algum momento, antes de receber o Senhor, você era pobre de espírito. Você chorava. Chorava o quê? Por conta dos seus pecados. O pecado fazia separação de você com Deus. Você tinha fome e sede de justiça, por quê? Porque você e eu olhávamos para Deus e víamos, como é que eu posso servir esse Deus? Algumas pessoas têm até o costume de dizer, quando você evangeliza para eles, não, quando eu mudar, eu vou para a igreja, quando eu melhorar isso, eu tenho umas coisas que eu preciso resolver, mas essas pessoas elas não entendem que isso demonstra que elas têm fome e sede de justiça, mas na obra delas, elas não podem encontrar essa justiça, porque ela só pode ser encontrada em arrependimento e fé na obra de Cristo Jesus, nosso Redentor. Mas eu acho extraordinário aqui que se você observar, eu comecei a ler esse versículo e eu me lembrei de outro texto. Falando sobre o reino de Deus. Eu estava lendo Romanos 14, 17. Abre lá em Romanos 14, 17. Daqui a pouco a gente volta para Mateus.
Aleluia. Aleluia. Eu acho interessante porque Jesus ele começa a mostrar um reino diferente. O que era que os judeus esperavam? Por que Jesus dá tanta ênfase a isso? Os judeus eles esperavam um reino físico. Sabia que existem muitos cristãos que estão esperando um reino, uma manifestação de reino física? Não, pastor, não. Deus é espírito. Eu sou um ser espiritual. Mas muitas vezes nossos olhos estão nessa terra. Nossos olhos, nossa atenção, nosso desejo está nas coisas que estão aqui fora. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, não deve estudar, não deve buscar uma boa condição de vida, mas a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Isso mostra que as coisas físicas, elas não, preste atenção, elas não manifestam o reino de Deus. O reino de Deus não é um carro ou uma casa. Um apartamento na beira-mar. Uma conta recheada na poupança. Uma conta recheada de dinheiro. Não é isso, não são riquezas, não são bens. É interessante que se você olhar para o Velho Testamento e você vê a operação de Deus na vida daqueles homens, era uma operação externa. Havia circuncisão, haviam sacrifícios, havia uma série de coisas fora, que manifestavam, que apontavam para aquilo que Deus ia fazer dentro. Da mesma forma, eram as riquezas. A riqueza, sabe como é que o povo sabia se ele estava obedecendo ou não a Deus? Eles não eram guiados pelo Espírito. Às vezes um profeta vinha e falava para eles, vocês estão errados. Mas, geralmente, quando eles pecavam, o que é que acontecia? Pobreza, fome. Por quê? Porque eles se distanciavam de Deus. E era a forma deles caírem em si, porque eles precisavam de segurança, era uma época de guerras, então eles precisavam de inimigos sendo derrotados. Então muitas pessoas às vezes pegam textos do Velho Testamento e querem, entenda, existem princípios no Velho Testamento que são aplicáveis até hoje, mas existem muitos textos e muitas realidades. Deus vai destruir os meus inimigos, aleluia. Você está falando do diabo, né? Você não está falando do irmãozinho, ou do seu vizinho que aperreia, nem daquele familiar que fala mal de você, nem daquela pessoa que faz cara feia quando você olha para ela. Você não está falando dela, né? Porque nosso inimigo nem a carne nem o sangue, mas principados e potestades. E presta atenção, Deus não vai destruir nossos inimigos, eles já são estrado dos pés. Ele já te deu autoridade para você pisar. Você não precisa ser próspero, você já é próspero. Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos. Mas pastor, eu estou passando um perrengue e a Bíblia é mentirosa por causa disso? Você é próspero. Deus, ele não mente. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a me lembrar de um texto que está lá em Romanos. Vocês abriram? Eu não abri ainda não. Romanos 14. Já cheguei, está vendo rapidinho. Romanos capítulo 14, versículo 17. E eu quero começar mostrando o que é o reino de Deus. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é aparente. Não é físico. Não é algo visível. Mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Preste atenção nesse texto. Se você observar lá em Mateus capítulo 5, você vai ver que Jesus ele fala sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que choram, por quê? Serão o quê? Consolados. Aleluia. Você observa que Jesus estava apresentando o que era o reino de Deus, e ele estava mostrando que a condição daquele povo, olha, você tem fome e sede de justiça, você vai ser farto. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de justiça. Você chora, você vai ser consolado. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de alegria no Espírito.
Você é pobre de espírito? Você está sendo perseguido pelo meu nome? O reino é para você. Esse reino é para você. Por quê? Porque esse reino não é aparência. Não é material. Não é um reino natural. Jesus, ele veio apresentar um reino que estava muito mais ligado a Deus do que as coisas dessa terra. Os judeus, eles esperavam um reino físico. Alguém que libertasse eles da autoridade romana, do Império Romano. Mas Jesus disse, olha, o reino que eu tenho para vocês é algo muito melhor. Porque vai libertar vocês do império das trevas. Porque mesmo como povo de Deus, eles estavam aprisionados no pecado. E a lei apenas apontava para Cristo. Era como um aio para conduzir o povo. Mas muito mais para que o povo tivesse consciência dos seus erros. Consciência do seu pecado. E entendimento que eles precisavam de Cristo. Por isso que quando eles iam sacrificar aquele animal, o sangue dele era vertido, aquilo apenas cobria, mas aquilo apontava para algo que viria, Jesus Cristo. E a Bíblia fala que nós fomos inseridos nesse reino, um reino de justiça. Por que um reino de justiça? Porque estávamos diante de Deus, pobres, cegos, nus, estávamos no pecado, e quando olhávamos para Deus, tínhamos medo, porque víamos a distância que tínhamos. A Bíblia diz que os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Então, antes de tudo, esse reino é um ambiente que você está ligado com Deus. Esse reino fala a respeito de uma nova realidade. Uma realidade que você e Deus agora são um. Eu e Deus somos um, pastor, eu não sou Deus. Não, mas Ele colocou o seu Espírito dentro de você. E você é conduzido por esse Espírito. Você tem comunhão com esse Espírito. Você opera no poder desse Espírito. Ou seja, agora, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim e se manifesta através de mim. Antes de Deus se manifestar com poder através de você, Deus se manifestou com poder em você. Esse reino mudou o seu coração. Esse reino tirou o homem de uma distância de Deus e disse, olha, antigamente o homem para adorar, ele ia para templos. Não que você não possa vir à igreja, mas você sabe que quando você estiver, Deus está com você. O homem, para chegar-se a Deus, o homem tinha que ir lá para o templo, oferecer sacrifício, nem entrava. Ficava ali, no átrio. O santo dos santos, só o sacerdote. Quer dizer, o santo, só o sacerdote. O santo dos santos, só o sumo sacerdote uma vez ao ano. Que era onde estava a presença de Deus. Preste atenção nisso. Estávamos alheios a Deus. Distantes de Deus. Mas hoje, diante de Deus, nos vemos como justos. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de justiça. Não é que Deus é um justiceiro, não, mas Deus em Cristo Jesus nos justificou. E hoje podemos estar na presença de Deus sem medo, sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido, porque temos um Pai e Jesus Cristo é o nosso intercessor, ou seja, Ele nos ligou novamente com Deus. O reino de Deus é este ambiente, um ambiente onde eu estou na presença de Deus e desfruto desta presença. O reino de Deus é um reino de paz. Paz é uma palavra tão extraordinária dentro do evangelho da palavra, que você vê Deus operando através da paz. Primeiro, temos paz com Deus. Mas paz não fala apenas de um relacionamento correto com Deus. Paz fala também daquilo que desfrutamos desse relacionamento. Porque quando eu me relaciono com Deus, eu desfruto desta relação, ou seja, eu desfruto daquilo que o Pai me dá. Eu desfruto de quem é o Pai. Eu desfruto da presença, de quem Ele é, e por último, daquilo que eu recebo dEle. Mas primeiro é Ele. A presença dEle. Imagina você sendo instruído por Deus. Tivemos uma série anterior a esta sobre andar com Deus. Meu Deus.
quando aprendemos sobre termos o Espírito Santo dentro de nós e podermos caminhar com Ele, andar com Deus, trabalhar com Deus, juntos, ali onde quer que você esteja, no trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, onde você estiver, viajando, de férias, você está trabalhando com Deus e Deus está trabalhando junto com você. Por que recebemos isso? Porque hoje temos paz com Deus. E o que eu acho interessante, vai lá para Lucas capítulo 17. Só para a gente confirmar aqui. Eu tinha falado esse texto para vocês, mas eu não o li. Então eu vou. Lucas capítulo 17. Versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, Lucas 17, 20, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. O próprio Jesus, ele veio estabelecer esse reino de Deus entre os homens. Eu acho interessante porque quando você vai ver um reino ele tem uma série de... existe uma legislação, existe algo que opera naquele reino. Quando você vai estudar um pouco sobre os reinos, você vai ver que existia uma organização, existia uma série de coisas que poderiam, de valores. Reinos, eles tinham valores, eles tinham características. E tudo isso, quando o povo conhecia os valores, as leis e as características daquele reino, o que é que acontecia? Eles eram beneficiados. Porque todas as características daquele reino eram para beneficiar o seu povo. Tudo aquilo que vinha era porque o monarca dentro de um reino, ele não era alguém que... ele entendia o povo e ele amava o povo. Eu estou falando de bons reinos, amém? Existiam reinos, reis que foram maus. Mas eu quero colocar você diante do reino de Deus. Preste atenção nisso. Quando eu desfruto do reino de Deus, eu desfruto de um rei que primeiramente é bom, que é misericordioso. Então eu preciso entender quais são os valores que estão nesse reino. E os valores desse reino estão associados ao caráter do rei. E é interessante porque os valores daquele reino, os valores daquele rei, todas as pessoas que estavam próximas a ele, todos os seus arautos ou aquelas pessoas que o representavam, tinham aqueles mesmos valores. E quando olhamos para Deus, vemos um Deus bom, um Deus de amor, um Deus benigno que perdoa. Então, muitas vezes, precisamos entender que quando chegarmos a pessoas para apresentar o reino de Deus, algumas pessoas chegam já apresentando o inferno. Olhe, você vai para o inferno, pecador. Eu não estou dizendo que o inferno não é real e não é uma realidade, não é uma verdade. Mas preste atenção, que rei nós estamos apresentando? O próprio Jesus chegando, ele perguntou, olha, o que dizem os homens acerca de mim? Ah, uns dizem que tu é Elias, outros dizem Jesus. E vocês, o que é que vocês dizem? Precisamos ter um entendimento correto do rei e dos valores que esse reino possui. Eu não estou falando das características do reino, eu estou falando dos valores. Eu não vou entrar neles. Mas quando quer aprender os valores, olhe para a vida de Cristo. Jesus Cristo não era apenas o Salvador. Não era apenas o Mestre. Mas Jesus Cristo, ele exalava o bom perfume. O que é exalar o bom perfume? Onde ele passava, ele manifestava o reino. Nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua sinceridade, na sua firmeza, na sua perseverança, na sua obediência ao próprio Deus. Ele manifestava quais eram os valores desse reino. Quer conhecer os valores desse reino? Olhe para a vida de Jesus. Porque às vezes olhamos para Deus, né? Deus está lá em cima. Pelo menos é assim a concepção de muita gente. Deus é amor, mas é Deus. Deus é bom, mas é Deus. Já está lá. Mas preste atenção numa coisa.
Deus não está lá. Deus ele veio na forma humana, Jesus Cristo. E quando Jesus se movia por compaixão, ele estava demonstrando os valores do reino. Quando Jesus perdoava, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus estava demonstrando os valores do reino. Quando Jesus chegava para o diabo e dizia, diabo, nem só de pão viverá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Para trás de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço. Ele estava mostrando que os valores do reino de Deus não são os valores desse mundo. Por isso que Paulo e João, eles falam, ó, não ame o mundo. Romanos, Paulo falando, ele diz, olha, renova a tua mente. Seja transformado para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque você está se enchendo dos valores do reino de Deus. O que é uma vida de louvor? É chegar na igreja, levantar as mãos santas, sem ira nem contenda e começar a... Também. Mas é só isso? Quer comais? Quer bebais? Quer façais qualquer coisa? Faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, o reino de Deus, ele não está apenas no lugar onde você é. E quando você sai daquele lugar, você é outra pessoa. Ele está dentro de você. Porque dentro de você, ele opera onde quer que você esteja. Você e eu somos parte desse reino. Você e eu temos os mesmos valores. E eu acho fantástico, porque quando você olha para as Escrituras, você vê que Deus ele não chegou para você e disse, bem-vindo ao meu reino, vai lá e se vira. Primeiramente, ele mudou você. Lá em João capítulo 3, eu ia falar isso depois, mas eu vou adiantar, para a gente ganhar tempo. Jesus ele se encontra com um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos chega para Jesus e diz, tu és mestre Israel, ninguém faz e fala o que tu faz. Mas Nicodemos tinha ido de noite, escondido todo mundo, ali. Mas preste atenção, Jesus olha para Nicodemos e diz, olha, talvez Nicodemos estivesse esperando. Nicodemos era alguém que tinha conhecimento, ele era um dos grandes da sinagoga, ele não era qualquer pessoa. Um lorde judeu, quase um lorde judeu. Mas preste atenção, o que é que Jesus diz para aquele homem? Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Nicodemos, como assim? Isso mesmo, vou repetir. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Nesse reino, você não entra de qualquer jeito. Não é por vontade humana, mas é por uma decisão de receber a Jesus e nascer de novo. O que é esse novo nascimento? Esse novo nascimento fala a respeito de uma mudança interior. Fala a respeito de uma transformação, de uma nova realidade. Havia uma promessa no Velho Testamento dizendo que ele colocaria um coração de carne, tiraria o coração de pedra, colocaria o espírito. Ou seja, Deus sabia que ele precisava mudar todo ser humano. Mas, pastor, eu continuo com a mesma carinha de 15 anos que eu sempre tive. Mas preste atenção numa coisa. Por dentro, você é uma nova criatura. O próprio Paulo, ele falando sobre isso, olha, as pessoas estavam discutindo se é a circuncisão, se não era, se tinha que oferecer tal sacrifício, se tinha que olhar para a lua nova ou a tal festa. Paulo chega e diz, olha, não é a circuncisão nem a circuncisão, não é nada exterior que importa. O importa é ser uma nova criatura. Ou seja, para você entrar nesse reino, você só entra sendo uma nova criatura. Aí vem a boa nova. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Aleluia. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, nova realidade, uma nova realidade. Você não é a mesma pessoa de antes. Quando você recebe Jesus, você é nova criatura. Por quê?
porque operou em você era a semente divina. E a Bíblia fala que nós, eu acho fantástico isso, operando nos valores do reino de Deus. Vai lá em 2 Pedro, eu só quero ler esse texto, que eu não quero me deter muito a isso. Os valores do reino de Deus. Precisamos operar nesses valores, precisamos conhecer esses valores. Jesus. Eu pedi Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 1. Seu divino poder nos deu tudo, versículo 3, do que diz que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, da natureza divina, da natureza divina, da natureza divina, e fugisse da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Preste atenção. Você não foge porque você está... Entendo, estou falando do texto. Estou dizendo que você vai sair por aí fugindo da cobiça. Quando ele usa aqui uma expressão de fugir, ele diz, olha, é como se aquilo não operasse em você, o poder de agarrar e prender você. Você pode sair daquilo, você pode fugir daquilo. E ele diz, olha, mas para isso, você antes de tudo se tornou participante da natureza divina. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Ou seja, os valores do próprio Deus já estão impressos no seu coração. Paulo, ele falando sobre a igreja, ele diz, olha, vocês são pedras vivas, mas ele também diz que elas são cartas escritas e lidas por homens. O próprio Jesus, na verdade, Jeremias, há muito tempo atrás, ou foi Ezequiel, não me lembro bem, mas ele diz, olha, Deus escreverá a sua lei nos seus corações. Não serão mais em tábuas externas, mas será uma realidade interna. Valores do próprio Deus escritos no meu e no teu coração. Eu quero que você abra lá em Mateus, capítulo 6 primeiro. Só vou dar um gostinho. Gente, isso aqui é só um gosto inicial. Amém? É só para ficar com água na boca. Aquele cheiro no início da comida, você já sente cheiro, já começa... Mateus capítulo 6, Jesus está ensinando a orar. Amém? Aleluia. Amém, beleza. Versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai, que está em secreto. Então o pai que vem em secreto o recompensará. Ou seja, não ore para ser visto por homens. E quando orarem, não fiquem repetindo, mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe o que você precisa antes mesmo de o pedirem. Jesus está ensinando a orar. E ele fala assim, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém? Eu vou ler até aí, você sabe o restante. E no final ele fala, no versículo 13, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como operam nesse reino? Eu não vou explicar tudo isso. Mas eu quero dizer duas coisas, rapidamente, para você entender. Primeiro, a operação nesse reino é uma operação totalmente diferente do reino físico. No reino físico, eu tenho uma ação com as minhas mãos. Eu opero em alguma coisa. Por exemplo, se eu quiser empurrar esse caixa, eu boto ele para um lado ou para o outro. Eu vou exercer a minha própria força. No reino espiritual, nós operamos de uma maneira um pouco diferente. Não significa que não haja esforço, amém? Isso é outra coisa. Mas significa que a operação não é pela minha própria força ou habilidade. O próprio Deus já mostrava isso, falando que nós devemos operar pelo Espírito. Quando ele escreve lá em Zacarias. Ele já começou a mostrar algumas coisas, como deve ser a operação desse reino. Como é que eu devo operar? E é interessante que a forma desse reino ser estabelecido, antes de mais nada, é através das nossas orações, é através do poder de Deus. Por isso que Jesus ele instrui a venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
Esse texto não é dissociado. Muitas vezes a gente separa, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas se você observar, quando ele fala, venha o teu reino, ele está falando a respeito desta vontade que está sendo estabelecida nos céus, ela ser estabelecida aqui na terra. Isso é o reino de Deus operando aqui. Venha o teu reino. O que é o reino de Deus operando aqui? A vontade de Deus sendo manifesta na terra, como ela é nos céus. Sabemos que ainda que este reino, este mundo, nós somos peregrinos desse reino. Sabemos que o príncipe desse século, que é o diabo, ele cegou o entendimento dos homens para que eles não vejam a luz de Cristo. O próprio diabo chegou para Jesus e disse, tudo isso foi me entregue. Por quem? Por Adão. Mas através da sua igreja, neste reino, onde o diabo ainda domina, se eu posso dizer dessa forma, porque ele domina os homens que estão aí fora, ele cegou os homens, esses homens ainda estão cegos e aprisionados. Mesmo nesse reino, nós somos os responsáveis por manifestar a glória de Deus aqui na terra. E quando ele diz, venha o teu reino, às vezes a pessoa acha que precisa repetir, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Amém? Mas quando nós oramos, o que é que nós estamos fazendo? Quando oramos por nossa nação, estamos chegando num pleito eleitoral. Sabemos que nós vamos voltar agora na próxima semana, por isso não haverá culto de ensino da palavra, para que você fique à vontade para votar. Mas preste atenção, mas nós operamos apenas através do voto? Não. O homem natural, ele só tem uma forma de operar. Ele opera através dos meios físicos, ou seja, quando ele vota, quando ele protesta, quando ele fala, quando ele faz isso. Se ele é alguma autoridade, como Ministério Público, como uma Procuradoria-Geral da República, ou mesmo um juiz, ele pode operar segundo a autoridade que ele recebeu. Mas se lembra que você não é deste reino? Você opera por meios físicos, sim. Você é homem, você está aqui, você deve ser um cidadão e exercer a sua cidadania. Mas existe algo muito maior, existe uma esfera muito maior em que você opera. E Jesus, ele instrui a orar para que a vontade de Deus seja estabelecida aqui na terra, para que o reino cresça. Como é que eu opero neste reino? Eu opero segundo aquilo que Deus determinou nesse reino. Lá em Efésios capítulo 6, Paulo diz, olha, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Significa que você não tem força? Não, você tem força, mas a sua força é limitada. Sua operação é limitada. Alguns têm um pouco mais, outros um pouco menos, mas uma coisa é certa. Para aquilo que pode vir, vai ter limitação. Em algum momento vai estourar, se você se apoiar na sua própria força. Se você apenas exercer na sua própria força, mas quando você exerce através da oração, venha o teu reino, ou seja, Pai, estou orando por esta nação. Quando você ora por esta nação, você está fazendo o quê? Você está operando nas ferramentas do reino de Deus. O próprio Paulo, falando lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, ele diz assim, olha, o reino de Deus não são palavras persuasivas. Então, quando você prega, você não vai vir com palavras persuasivas, tentando convencer alguém. Mas você opera pelo quê? Pelo Espírito. O próprio Jesus diz, olha, quando você falar, não vai ser você que vai falar, mas o próprio Deus vai falar através de vocês. O próprio Jesus entendia que quando ele colocava as mãos sobre os enfermos, não era ele que fazia alguma coisa, porque Jesus veio como homem, amém? Aleluia. Ele dizia, o que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas o Pai que me enviou que faz a sua obra. O Espírito do Senhor me ungiu para. Então nós não operamos simplesmente na nossa própria força ou habilidade, mas nós operamos segundo as ferramentas que Deus nos deu. Então Paulo ele dizendo, não são palavras, mas é poder. O Evangelho, aleluia. O Evangelho é o quê? As boas novas do reino. E esse Evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação. Aleluia. Então eu não posso operar simplesmente como homem natural. Eu preciso operar com as ferramentas que Deus disponibilizou nesse reino. Aleluia. Meu Deus, tem tanta coisa. Falar sobre o reino. Que esse reino é eterno, é um reino de justiça. Meu Deus. Temos muito a aprender. Eu não vou falar tudo, eu só estou dando uma introdução, uma pincelada.
Precisamos nos mover segundo aquilo que Deus nos deu nesse reino. Precisamos operar neste reino. Sabe por quê? Porque o alcance dele é muito maior do que teu braço, do que a tua fala. Talvez você já falou tanto para pessoas. Chegou o tempo de você utilizar as ferramentas do reino. Porque elas vão além de você. Porque elas quebram julgos que você não está vendo. Grilhões. Por que você está se cansando? Não sei por que eu estou perguntando. Por que você está tão cansado? Pessoas sabem por que eu estou dizendo isso. Sabe por quê? Porque você está tentando empurrar no seu próprio braço aquilo que Deus já te disse que você deveria. Porque Ele mesmo disse, olha, vinde a mim quem está cansado, aflito, sobrecarregado, eu aliviarei. Leve para Ele, rapaz. E descanse, entre no descanso. Entre no descanso. Você não foi criado para levar peso. Não, não, não. Vai para Mateus capítulo 13. Ah, beleza. Ok. Gente, tem tanta coisa aqui para falar. Meu Deus. Glória a Deus que eu não vou poder falar tudo. Porque vai vir irmãos santos cheios do Espírito aqui para também ajudar e motivar você. Venha, se motive a vir para esses cultos de ensino. Porque você vai ser muito enriquecido. Eu tenho plena convicção que você vai sair com verdades que você nunca imaginou que existe na palavra de Deus. Eu não estou falando de mim, não. Eu estou falando dessa série de ensinos. Sabe por quê? Porque estamos numa estação em que nunca estivemos antes. Então, em uma estação que nunca entramos, vai haver manifestações que nunca provamos. Mas eu não posso obrigar você a receber. Queria eu que todo mundo recebesse. Eu quero falar bem rápido. Sobre as características do reino. Tem tanta coisa aqui, mas eu não queria sair daqui sem tocar em algumas coisas. A gente não vai ler, mas eu queria que você olhasse para a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Vá para o versículo 24. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como... Pare aí. Versículo 31. E contou-lhes outra parábola, o reino dos céus é como um grão de mostarda, que o homem plantou no seu campo. Versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Versículo 45. O reino dos céus também é como um negociante, que procura pérolas preciosas. Eu quero só ler esse 44 e 45, diz assim. Eu não ia ler, não, mas... O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então achou. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Aqui, esse texto de Mateus capítulo 13, eu aconselho você a ler. Fala sobre as características do reino. Jesus ele começa a ensinar sobre o reino dos céus através de parábolas. E é muito tremendo. Eu comecei a estudar sobre elas. Eu vi coisas que eu nunca tinha visto antes. Não que eu nunca tivesse estudado ou lido cada parábola dessa. Mas quando você começa a estudar numa nova estação, por isso que é bom você reler aqueles versículos que você já leu uma vez. Eu não estou falando de falar, não, de ficar decorando, não. Eu estou falando de parar e estudar. Porque muitas vezes, por uma estação nova e por verdades que já foram acrescentadas até agora, Deus vai te acrescentar coisas novas que você nunca imaginou. Porque antes, talvez, você não tinha uma estrutura que você tem hoje. E tem uma coisa extraordinária quando ele fala que essas duas parábolas em específico, ela fala sobre o tesouro que é o reino dos céus. Eu acho interessante que ele fala sobre o reino, que é semelhante, e é interessante que ele fala, ele não diz que é semelhante ao tesouro. Ele diz que é semelhante a um homem.
Ele está falando sobre as características, mas ele fala aqui sobre um homem, tanto o negociante que compra pérolas, quanto o homem que achou um tesouro, um terreno. E ele fala que esse homem, ele vende tudo que tem, porque ele entendia o valor daquilo. Ele entendia como era precioso aquilo para ele. Assim é o reino dos céus, precioso. Existe um valor inestimável. Por quê? Porque é o próprio Deus se manifestando em nós. Os valores de Deus se manifestando em nós. A vida de Deus se manifestando em nós. A glória de Deus se manifestando em nós. É esse ambiente onde nós podemos desfrutar do próprio Deus. E não ficamos apenas parados. Se você ler a parábola do joio e do trigo, ele vai falar a respeito de um trigo que é plantado, de um joio que também é plantado. Ele fala um pouco sobre as tribulações, as dificuldades, a oposição que se levanta contra o reino. Mas se você observar, o trigo não para de crescer por causa do joio. A oposição não faz com que o reino pare, não faz com que mine o reino, não faz com que esse reino não prospere, não cresça. Ou seja, em meio à oposição e à pressão, nós estamos crescendo e avançando. Tem outra parábola que ele fala sobre o fermento. Eu não vou falar sobre todas, mas eu quero citar algumas. E ele fala que alguém colocou um fermento e aquilo começa a crescer e muda um pouco de fermento. Deus enviou um único homem, Jesus, e mudou a história da humanidade. Quantos somos nós de grandes irmãos? E essa operação é invisível, ou seja, essa operação está dentro de mim e de você. Esse é o reino de Deus. Este é o reino de Deus. Este é o reino de Deus. Um reino de justiça, de paz e de alegria, ou seja, Deus operando no homem. E para finalizar, eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Aleluia. Tem muita coisa, gente. Glória a Deus. Que coisa boa. Eu quero falar duas coisas para finalizar. A primeira coisa, como Deus se manifesta através desse reino. Não é através de indivíduos, mas indivíduos unidos que formam a sua igreja. Quando Jesus está falando acerca do reino, e quando ele está falando acerca de como o diabo ele vai se levantar, tem um momento que ele solta uma verdade fantástica. Ele diz assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quando olhamos para o reino de Deus, vemos a sua operação na igreja. Vemos a sua operação nas nossas vidas, mas nunca dissociadas, nunca desligadas, nunca sozinho. O próprio Jesus, ele decidiu vir à terra e se ligar a pessoas, 12 homens, 80 pessoas, em uma grande multidão. No final só ficaram os 12, a gente sabe disso. Mas no dia de Pentecoste, estavam aproximadamente 100 pessoas reunidas. Preste atenção, o reino não foi inaugurado individualmente. Jesus ele veio sozinho, mas Jesus ligava pessoas. Jesus ele entendia que o reino não tratava apenas de um indivíduo. Não era uma grande pessoa, mas era um corpo. Ele era o cabeça. Ele iria iniciar todas as coisas, mas a operação seria através de um corpo. A operação seria através da sua igreja. A igreja que desfrutaria das ferramentas, a igreja que manifestaria os valores do reino, que manifestaria esse poder que existe no reino, que manifestaria Ele. O reino de Deus é manifesto hoje na terra pela sua igreja. Eu e você somos membros. É interessante que quando a minha mão vem e pega esse celular, a mão pegou. Mas todo o corpo ele opera junto. Talvez visivelmente seja um lá. Mas ele não pode estar dissociado de um corpo. Porque não foi assim que Deus determinou. E esta operação através da igreja, através de relacionamentos. Gente, nós somos
Eu acho interessante que a Bíblia chama Rei dos Reis. E nós reinamos em vida. Nós somos sacerdócio real. Reis e sacerdotes. Nós estamos operando nesse reino. Como indivíduos, sim. Mas muito mais como uma coletividade. Uma família, irmãos. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Está lá em Mateus capítulo 6. É entender quem eu sou, mas entender onde eu estou inserido como igreja. Não é apenas conhecer, porque às vezes a gente diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ler a Bíblia, orar. Sim. Mas buscar o reino de Deus é entender como um corpo, como um membro de um corpo. Eu estou inserido em um corpo. E eu vou operar através desse corpo. E quando eu entendo onde eu devo estar, e honro aquilo que eu devo estar fazendo, e me desenvolvo naquilo que eu devo estar fazendo. Eu não estou falando de obrigação, eu estou falando de propósito. Não é que Deus vai te obrigar a nada, não. Mas vai existir um lugar para você. Que eu vou ser muito sincero. É ali onde está a felicidade, se eu posso ser dessa forma. Porque muitas vezes o homem, ele busca a felicidade e ele acaba não encontrando, porque ele começa a procurar em várias coisas. Quando o homem entende sobre propósito, ele vai estar no lugar certo para desfrutar tudo aquilo que ele deseja. Eu não estou dizendo que vai ser um tempo de só brisa, sombra e água fresca, como se diz. Não. Pressões vão se levantar. Situações vão se levantar. Mas por quê? Você sabe a que reino você pertence. Você não está debaixo do poderio de Satanás. Então quando ele vem, você diz, opa, aqui não. É engraçado, Jesus diz, aí vem o príncipe desse mundo e eu não tenho nada com ele. Você não tem nada com ele. E quando você entende também quem é você nesse reino, as ferramentas que existem nesse reino para que você possa andar, e como você deve proceder em meio a ele, você vai desfrutar de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Porque esse é o reino de Deus. Por isso que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aí fica fácil todas as demais coisas nos serem acrescentadas. Por quê? Porque eu estou no lugar certo. E acionando as leis corretas. Porque não basta você estar no lugar certo. Por exemplo, você pode estar dentro de um ônibus. Você vai descer na próxima parada. Se você ficar na porta, for o primeiro a descer, mas não puxar a cordinha ou apertar o botãozinho, o ônibus vai passar direto. Você está no lugar certo. Você pegou o ônibus certo. Você fez tudo certo. Mas você precisava acionar as leis corretas. Eu não estou dizendo que tua vida vai ser plenitude. Presta atenção. Tua vida vai ser plenitude de paz. A paz que o mundo dá, ou seja, coisas externas. Mas por dentro você vai descansar sempre em paz. Talvez do lado de fora, aparentemente, você veja turbilhão de coisas. Você veja situações que querem te entristecer. Mas por dentro você vai estar se regozijando e desfrutando da alegria de Deus. A alegria que ninguém pode roubar. Por dentro você vai estar na paz que excede todo entendimento. Que vai guardar o teu coração. E você sempre vai se achegar a Deus, entendendo que Deus está guardando você. E desfrutar dessa presença maravilhosa. Sabe por quê? Porque nós somos filhos. Você é um filho do reino. A Bíblia mostra, eu não vou entrar nisso, mas eu estava estudando também, que existiram alguns filhos do reino. Ele fala sobre os judeus que não vão entrar. Mas ele fala de filhos do reino que vinham de lugares distantes, que estavam esquecidos,
que talvez não eram da linhagem judaica, muitas vezes pecadores. Tanto que Jesus diz, olha, publicanos e prostitutas, aquelas pessoas que estavam esquecidas, mas que decidiram, pela fé, não é só esse tipo de pessoa, mas pessoas que por pior situação que elas estivessem, mas que pela fé elas entraram, elas vão preceder muita gente. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que pela fé eu posso entrar e desfrutar de tudo aquilo que o reino de Deus tem para a minha vida. Eu creio que nós somos enriquecidos nessa manhã. E eu queria que a gente pudesse orar uns pelos outros.